Talks. Olá, Eli, tudo bem? Ô André, tudo bom? Tranquilo? Tudo bem? Está Como mais que, a correr bem. como que está o clima aí em Portugal? Está bom, está a ficar pior agora. Estamos a começar agora aqui com uma parte mais, o tempo mais frio, mas pronto, Portugal tem sempre aquele clima maravilhoso, não é? Mas ainda Ô, se vai tudo bem, mas agora a tá, chuva vai começar a apertar agora. tudo bem aqui do Brasil, né? O clima é bem diferente, o Brasil é muito grande. Então, na região que a gente está aqui, aqui, que é o sul do nosso país, hoje está bem quente, mas já começou a fechar um pouquinho o tempo. Está chovendo aqui em Curitiba, né? Então, isso é muito bom, que a gente está sem chuva há bastante tempo. De que cidade você fala de Portugal, André? Eu neste momento falo de Lisboa. Ah, de Lisboa. De capital aqui do país, sim, agora moro aqui, mas também onde trabalho é no outro lado do rio, portanto em Almada, portanto é atravessar só o rio, e também é muito perto aqui da capital do nosso país. O nosso país é um bocadinho mais pequeno que o Brasil, não é? Um bocadinho muito mais pequeno, portanto é tudo mais fácil chegar às várias regiões do nosso país, não é? Portanto não temos essa facilidade, somos mais pequeninos, mas pronto, é um país impecável, com um clima também muito, muito ameno, ótimo para passar férias, mas o Brasil também, que eu já estive aí e Sim. adorei passar aí uma boa temporada, realmente é um espetáculo, é Com verdade. certeza. Ô André, então deixa eu só te apresentar aqui para o pessoal que me segue aqui no Instagram. O André, ele é dentista, na verdade em Portugal não se fala dentista nem odontólogo, né? Lá eles são conhecidos como médicos dentários. Eu acho que é essa nominação que eles recebem lá quando fazem a faculdade de odontologia que a gente conhece aqui no Brasil. E o André, a gente teve um contato aí já há algum tempo, porque ele trabalha dentro dessa mesma especialidade que a gente acaba atuando aqui no Brasil, que é a odontologia do esporte, que lá também ele recebe um nome um pouco diferente, que é a medicina dentária desportiva. Ô André, então até eu queria começar a nossa conversa, primeiro te agradecendo, né, o aceite aí do convite. Eu falo para todo mundo que é uma troca de experiências, a gente tem a ideia das lives é fazer um pouquinho dessa troca de informação, até para conhecer um pouquinho das outras áreas que trabalham junto com a parte esportiva, mas também conhecer outros profissionais que atuam na área e saber qual que é a real situação, né, da medicina dentária desportiva, então, em Portugal. Aqui no Brasil, nós já somos reconhecidos, né, como especialidade desde o ano de 2015, então a gente já está há algum tempo já batalhando, na verdade, há bastante tempo pela especialidade, mas a gente já tem o reconhecimento do nosso conselho que rege aqui a nossa profissão, né? Então, antes de falar sobre essa parte mais específica da parte esportiva, eu queria que você comentasse como que funciona a formação da pessoa em Portugal que tem interesse em se tornar um médico dentista. Né? Quantos anos de graduação, como é que funciona? Porque eu até dei uma procurada no Google, né? Todo mundo, quando a gente não sabe, a gente pergunta para o Google que ele responde, e foi comentado que o profissional da odontologia ou da medicina dentária já sai com o título de mestre quando faz a graduação aí, é isso mesmo? É isso mesmo. Antes de mais, Eli, antes de começarmos aqui a nossa conversa, também gostava de agradecer o convite. Para mim também é um motivo muito, para mim pessoal, orgulho estar aqui a falar com o Eli, que eu já sigo há muito tempo, ainda antes desta questão toda, portanto sempre foi uma área que me interessou muito e tudo o que eu pesquisei, o Eli foi a pessoa que eu mais me identifiquei ao longo deste tempo e tem sido realmente um caminho de grande aprendizagem e acredito que ainda será o maior motivo de aprendizagem, esta nossa partilha de conhecimentos e esta partilha de experiências. Eu numa fase muito mais inicial, portanto tenho muito a aprender com o Eli e agradeço desde já o seu convite para estar aqui neste live, que para mim é muito importante. Respondendo à pergunta, Eli, portanto, em Portugal eu trabalho numa faculdade, em que se formam médicos dentistas. O curso da nossa faculdade está orientado em 5 anos, portanto 3 anos mais 2, e estes mais 2 é o que nos dá o grau de mestres de medicina dentária. Nós saímos como médicos dentistas,
em que não há nenhuma especialidade. Portanto, nós, quando acabamos o curso em Portugal, somos médicos dentistas generalistas e depois podemos ir para várias áreas em que nos podemos aperfeiçoar naquilo que mais gostamos. Portanto, só tentando explicar, os nossos 2 anos em Portugal de mestre são totalmente prática clínica com pacientes. Portanto, isso é muito bom para nós. Quando saímos para o mercado, já vamos com uma prática a nível da pessoa, do paciente, não é só pré-clínico, portanto, não é sequer terceiro ano, em que experimentamos a técnica em bonecos, em tiramos dentro de porcos, portanto, essa área toda experimental, e depois sim vamos para a área com os pacientes. Portanto, nós quando vamos para o mercado de trabalho, quando vamos para trabalhar para as clínicas, não é a primeira vez que estamos a ver as coisas. E na faculdade onde eu trabalho e onde eu fiz o meu curso, e só posso falar por lá, isso é feito são muitas horas clínicas, são muitos dados que nós fazemos junto do paciente. Portanto, a formação que nós conseguimos obter já é uma formação bastante aceitável. Claro, os anos de experiência vão-nos fazendo cada vez mais e melhores as nossas técnicas, e é aquilo que mais gostamos, mas é assim o geral do nosso curso, falando aqui muito resumidamente, é esta a nossa versão. E somos mestres em medicina dentária. É esse o grau académico do qual nós saímos lá. Apresentamos a tese no último ano, é o nosso último ato, apresentamos a tese para a obtenção de grau de mestre em medicina dentária. André, deixa eu te perguntar, então, a odontologia ou a medicina dentária, ela é dividida em 5 anos, né? Esses 3 primeiros anos que vocês acabam cursando, junto com como se fosse a medicina também ou não? A parte da parte dentária daí entra nesses 2 últimos anos, onde você acaba escolhendo como se fosse uma especialidade. Então, quem vai se formar como médico, né, no caso, não médico dentário, o médico também cursa esses 3 anos junto com vocês ou é separado o curso? A questão é a seguinte: medicina dentária em Portugal é separado do outro curso de medicina só. Okay? Portanto, medicina dentária é focado para formar médicos dentistas. Não estamos divididos nessa área. Os nossos 2 primeiros anos são anos mais teóricos, e tem componente médica, mas não é igual ao curso de medicina geral. Portanto, a área em que falamos da fisiologia, anatomia, toda a parte mais a médica, e depois o terceiro ano é o pré-clínico, onde começamos aí a falar de medicina dentária, técnicas, dentologia, endodontia, portanto começamos aí, depois o quarto e quinto, onde obtemos o grau e somos os 2 anos de mestrado, fazemos então a parte clínica com os pacientes, mas nada tem a ver com a questão a nossa área não é a mesma curso de medicina, portanto não é um ramo. O que eu quero dizer é que não é um ramo que sai da medicina geral, não. O nosso curso está todo estruturado só para médicos dentistas, não é para médicos que depois tiram em, como se diz no Brasil, odontologia. Não é essa a nossa parte, é meramente vocacionado para médicos dentistas, e a única forma de chegar lá é para ser médico dentista, não para outro curso. Entendi. Então, na verdade, é só mais uma questão de nômina mesmo, né? Então, o curso ele tem um direcionamento muito próximo com o do Brasil, onde a gente escolhe se tornar cirurgiões dentistas, aqui no caso, que seria a medicina dentária em Portugal. Muito bacana, isso aí acho legal para as pessoas, né, que estão aí interagindo, conhecendo um pouquinho dessa área. E aí eu vou perguntar para você já de uma forma mais direcionada sobre a medicina dentária desportiva, ou aqui a gente conhece como odontologia do esporte. Como que você começou a entrar nessa especialidade? Em Portugal, ela é reconhecida, não é reconhecida? Como que os profissionais, os médicos dentistas de Portugal vislumbram essa nova área? Né? Dentro de Portugal, eu sei também que vocês gostam muito do futebol, né? E eu queria saber se nos clubes de futebol, dentro dessas equipes interdisciplinares, já está presente o médico dentista ou ainda não? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da medicina dentária desportiva no seu país, até para a gente conseguir fazer uma relação aqui com o Brasil. Eli, em primeiro lugar, e só para nós tornarmos muito claros, em Portugal estamos a nível de especialidade em medicina dentária desportiva, em odontologia desportiva no Brasil, nós não temos essa especialidade. Okay? Portanto, não existe ainda a especialidade de medicina dentária desportiva, apesar de haver colegas que há muitos anos
veem atletas, cuidam atletas, mas não criámos essa área independente. Portanto, eu acredito que não exista ninguém a trabalhar especificamente ou somente com atletas. Okay? Portanto, estamos, como eu falei inicialmente e como tinha falado consigo no início, estamos numa fase muito inicial de iniciarmos dessa área de medicina dentária esportiva. Até, aliás, não há nenhum curso em Portugal ainda de medicina dentária esportiva. Portanto, o que foi criado e que eu posso, do que sei e do que tenho visto nos últimos anos, portanto, o que nós criámos na faculdade onde eu trabalho, na EGA Juiz, foi uma consulta para atletas. Portanto, isso foi a nossa primeira que nós vocacionámos, a nossa equipa com a qual eu trabalho, e estou inserido, começámos a vocacionar que seria uma necessidade muito grande criar numa faculdade, para começarmos a criar estudos, artigos que nos possam suportar para a evidência científica de que a medicina dentária na performance esportiva dos atletas. Então achámos que seria uma oportunidade, nós temos muitos, como eu expliquei há pouco, os nossos alunos nos últimos anos fazem uma tese, e essa tese começou com alguns alunos a perguntarem algumas relevâncias entre o desporto, performance esportiva, lesões cariogénicas, erosão dentária. Portanto, eu acho que houve esse bichinho, e sempre existiu esse bichinho, mas nunca houve a confirmação de existir realmente essa especialidade. E o que nós criámos há 2 anos foi realmente perceber a importância e realmente o número de atletas, de esportistas que fazem desporto e que não têm uma consulta vocacionada só para eles, porque ainda em Portugal isso não existe. Obviamente que existem muitos colegas meus que o fazem há muitos anos, muito mais velhos, que acompanham vários atletas, mas não existe só essa questão. Portanto, são alguns curiosos, alguns médicos que gostam dessa questão, sabem muito sobre essa questão. Conheço vários colegas meus muito mais velhos que eu que o fazem em clubes de futebol e muito bem, mas não há ainda essa expansão como há no Brasil, não há essa evidência, não há informação, não há curso em que nós possamos ir buscar certas coisas e informações importantes para ajudar e colaborar com os nossos atletas. E nós sentimos essa necessidade na faculdade de começar aos poucos, e como o Hélio sabe perfeitamente, dá muito trabalho começar um projeto do zero, porque há muito pouca informação para que nós possamos pegar e criar realmente algo desse género. E numa faculdade, numa universidade, temos que ter esse cuidado e temos que ter essa observação. Portanto, é fácil tratar de atletas, mas com o foco da necessidade especial que cada atleta necessita, e o Eli sabe muito melhor que eu, cada atleta é um projeto, cada atleta é uma aventura. Portanto, isso é muito importante e eu fico fascinado. Cada atleta que conheço é mais uma história que eu aprendo. Eu estou a aprender todos os dias um bocadinho. Isso é algo que me deixa muito contente e motivado. Portanto, só para não me perder na conversa. Isto foi realmente criado pela necessidade, e a história é até engraçada. Pronto, eu sou um corredor amador. Pronto, e comecei a treinar com mais frequência, e realmente era estudante de medicina dentária, e sentia que a minha alimentação, os hidratos de carbono que eu tinha que consumir, os geis de hidratos de carbono, os isotónicos que eu tinha que tomar, tornavam-me a saliva diferente. Eu comecei a sentir realmente a minha própria percepção o que é que está aqui a passar. Eu era, como disse, um atleta amador. Portanto, corri 3 maratonas e tive que treinar para tal. E senti automaticamente uma diferença. E no meu cérebro, como estudante de medicina dentária, pensei, como é que isto é brutal. Se como acontece isto, os atletas que fazem isto há anos, como é que será a cavidade oral, como é que será a boca destes atletas? Portanto, o atleta, logo na minha percepção, é logo um atleta de risco cariogénico, erosivo, entre outros problemas. Portanto, isto ficou sempre na minha cabeça. E não me faria sentido não começar a criar uma consulta para tratar deste tipo de patologias, estes problemas. E como como o Eli sabe muito bem, isto é uma porta de entrada brutal para muitos outros problemas, muitas outras questões. E como eu gosto de falar, eu acho que é muito importante nós começarmos a atuar na base. E é isso que nós, neste momento, estamos a fazer, tentar atuar, falar, explicar aos atletas a importância disto. Não é só o corpo que conta, tudo começa na nossa boca, tudo é muito importante, o geral disto tudo. Portanto, eu acho que é muito interessante, e mais volto a dizer, estes passinhos de bebê, estes passinhos iniciais que nós estamos aqui a dar, mas que nestes 2 anos, ano e meio, já vemos muita evidência clínica
que isto realmente é muito importante. E foi assim que a medicina dentária desportiva, na EGAS, no meu trabalho, começou. Mas em Portugal não existe ainda uma especialidade de dentária desportiva. Portanto, em Portugal eu não posso chegar aqui e ir para um colégio, ou ir para tirar uma pós-graduação, ou tirar um graduado, e sair de lá especialista nesta área, ok? É algo que nós queremos e temos a pretensão de o fazer, mas ainda estamos muito longe dessa questão. E como disse o Eli, no Brasil é aprovado pela vossa, não é ordem, é congresso, em Portugal chama-se Ordem dos Médicos Dentistas, e ainda não está regulamentado sequer como especialidade, ok? E são esses passinhos que aos pouquinhos e com alguma evidência científica mostrar que isto faz todo o sentido. Você sabe, André, é muito interessante a tua história e até era uma outra pergunta que eu te faria aí nesse próximo momento. Todo mundo que entra para essa área, de alguma forma, tem algum contato direto ou indireto com alguma modalidade esportiva. Ou pelo gosto da prática, né? Como você falou, você acabou vislumbrando algumas diferenças, algumas alterações na prática da tua corrida. Falando em corrida, tem a doutora Cristal, que está aí acompanhando a nossa live também, que é uma dentista corredora também, né? Que, se não me engano, fez algumas maratonas. E eu já li alguns artigos, inclusive, que relacionaram a saliva do maratonista de uma forma um pouco diferente. Tem várias pesquisas que demonstram que, ao final da maratona, os maratonistas acabam apresentando uma halitose mais cetônica, muito parecida com o que acontece com os pacientes que são diabéticos. Então, existem alterações, como você falou. Eu não fui um corredor, fiz algumas provas amadoras, mas nunca cheguei a correr uma maratona. Eu fiz uma meia maratona, foi a prova mais longa que eu participei, e eu percebi o quanto é difícil a gente se reidratar durante a corrida. Uma coisa é você tomar água parado, aqui sentado, conversando contigo. Outra coisa é você ingerir esse líquido em movimento. Então, até isso você acaba tendo que se adaptar. E como é difícil você consumir esses carboidratos e essa suplementação que você precisa tanto para conseguir gerar aquela energia para percorrer aqueles 42 quilômetros, sendo que você não tem uma quantidade de saliva, a tua saliva é mais viscosa, ela não é tão fluida, então você coloca muitas vezes aquele suplemento na boca e você não esquece dele até o final da prova, porque ele fica grudado ali nos teus dentes, você não consegue digerir de uma forma adequada. Então isso são alterações que você percebeu como atleta, independente de ser amador ou profissional, que vai acontecer com qualquer um que pratica uma atividade física. Eu me aproximei da odontologia do esporte ou da medicina dentária esportiva pela afinidade que eu tinha com os esportes de uma maneira geral. Eu fui nadador, não cheguei a ser profissional, mas participei de um treinamento como um atleta profissional. Então eu passei por tudo isso e também vislumbrei dentro da minha modalidade algumas diferenças, como você comentou. Todo mundo que eu acho que acaba chegando nessa área é porque tem essa afinidade. E aí o que eu fico muito feliz é pelo fato da tua universidade estar começando a fazer um trabalho científico para que tenha esse embasamento necessário para estar justificando a presença dessa nova área dentro do quadro da medicina dentária. Então, já venho conversando a você há bastante tempo, você já me encaminhou vários artigos que vocês produzem sobre a área, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas linhas de pesquisa que vocês já estão aí desenvolvendo na universidade de vocês. Pronto, o que nós há algum tempo estamos a tentar pesquisar é criar realmente uma base de dados grande, e na nossa consulta tentamos recolher, na nossa triagem, na nossa primeira consulta com os atletas, o que tentamos fazer é uma triagem não só clínica, mas também nutricional e de acompanhamento dos atletas. Portanto, esses dados entram na nossa base de dados. E nós, a partir dessa base de dados, tentamos comparar algumas questões, muitas delas meramente que
quantos atletas têm cárie dentária, quantos atletas apresentam erosão dentária, e agora o último que estamos a realizar nesta fase, ainda está em fase inicial, e acho que é aqui que nós podemos realmente começar a fazer alguma evidência científica, é realmente tentar começar a estudar os riscos de lesões periodontais com as lesões musculares que os atletas possam vir a ter ou não. Portanto, temos aqui alguns dados, temos aqui algumas suspeitas do que possa acontecer, mas ainda não temos o número para que nos possam dar realmente os dados científicos se acontece ou não acontece. Porque, como nós sabemos, em medicina e na área médica, não há uma evidência que diga se nós fizermos isto, vai acontecer isto. E nós não sabemos isto. Portanto, o atleta tem N fatores genéticos que nos podem limitar em certos tipos de questões. Portanto, temos que criar um estudo abrangente, com o máximo número de atletas possível, e é o que estamos a tentar fazer, para começarmos a tirar estas questões. E nós, na nossa faculdade, temos muitas teses de mestrado, e cada vez mais eu vejo os alunos interessados nesta área, tal e qual como ela disse há pouco. Tem que gostar muito disso, tem que gostar muito de desporto também, para depois podermos nos vocacionar e podermos estar nesta área, porque isto é realmente, quando nós começamos do zero, temos realmente que gostar muito daquilo que estamos a fazer, porque os resultados não aparecem amanhã, não vão aparecer depois de amanhã, nem no próximo mês. Portanto, temos que ter muita persistência, temos que ter um caminho bem delineado e bem traçado, para que isso possa ter realmente no futuro uma evidência. E está muito trabalho, não é? Está muito esta espera, esta às vezes incerteza que nós queremos ter resultados, eles às vezes não são tal e qual como nós queremos, mas isso faz parte da evolução, isso faz parte do nosso processo de criarmos algo realmente significativo. E em Portugal, como eu já disse, estamos nesta fase muito inicial a tentar o fazer, e espero que ser aqui na nossa universidade que possamos criar isto, e até, quem sabe, no futuro cruzarmos os nossos dados onde trabalhamos, para que isto possa ser até algo muito engraçado de dividir e de partilhar estes nossos dados no Brasil, em Portugal e em tantos outros locais. Acho que estes são os estudos, e nesta fase o que nós queremos começar a estudar realmente é dar alguma evidência científica que uma boa saúde oral pode influenciar realmente a prática desportiva. Não é o rendimento desportivo imediato, mas realmente na prática desportiva geral. Porque isto é a nível inicial, e buscando um pouco a pergunta que há pouco me fez, em Portugal não há, como no Brasil, a equipa médica em Portugal, basicamente muitas vezes é o fisioterapeuta, o fisiologista às vezes, o nutricionista, mas o médico-cientista não está englobado na equipa médica da equipa de futebol, de basquete, do que seja, no desporto global não está. Muitas vezes é o atleta individualmente que procura o médico-cientista. E é isto que nós também queremos mudar um bocadinho esse paradigma. Queremos criar um local onde o médico-cientista possa ser parte integrante dos departamentos médicos, para ser mais fácil nós conseguirmos chegar lá e atuar e realmente ter um acompanhamento mais eficiente para os nossos atletas. Mas em Portugal, esse acompanhamento do médico-cientista ainda não acontece. Portanto, temos que ir desbravar, temos que caminhar muito ainda para que isso aconteça. Mas acho que estamos no caminho certo. Com certeza, André. Só pelo que você colocou aí para a gente, esse é o caminho, né? O caminho não é em cima de nada empírico, mas sim em cima das pesquisas e de tudo aquilo que a gente acaba vendo dentro dessa literatura. Eu acho que a grande vantagem aí dessa quarentena é que as pessoas acabaram se aproximando de outras formas, né? E hoje a gente tem essa ferramenta que é as plataformas online, e hoje a gente consegue produzir ciência em lugares tão distantes, mas com uma metodologia tão concisa e de uma forma coerente. Então, acho que isso é bem importante. A gente pode estar levantando os mesmos dados que você faz aí com seus atletas, e depois a gente pode cruzar esses dados para verificar se existe alguma diferença. Só para que você entenda, até quando eu comecei a trabalhar com essa área, com essa especialidade aqui no Brasil,
quando eu conversava com os meus colegas, onde essa especialidade ainda não era reconhecida, muitos acreditavam que quando eu falava que eu trabalhava com a odontologia do esporte, ou no caso de vocês, a medicina dentária desportiva, eles me ligavam a minha pessoa à prática de uma atividade física, e não ao meu trabalho que poderia ser feito de uma forma diferenciada para estar levando um benefício para o atleta de alto rendimento. Isso foi no começo. Hoje as pessoas já conseguem vislumbrar essa especialidade de uma outra forma, né? Mas também, ainda nos primeiros passos aqui no Brasil, quando eu entrei num clube de futebol, até os profissionais das outras áreas da saúde, como médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, não sabiam qual que era a importância do trabalho do médico dentista ou do dentista, aqui no caso do Brasil, perante essa equipe multidisciplinar. Porque eles acreditavam exatamente, tinham esse conceito que você acabou comentando, se precisar de um dentista, então o próprio atleta acaba procurando de uma forma particular e eles não conseguiam correlacionar essas coisas. A gente não coloca a culpa dentro dessa equipe multidisciplinar, eu acho que a grande culpa, na verdade, é do profissional da medicina dentária, ou aqui no caso da odontologia, que não sabe qual que é a sua importância e o que você pode levar de benefício para esse atleta de alto rendimento. Então, acredito que as histórias são muito próximas, né? Não é tão diferente do que acontece, né, dentro de uma cronologia um pouco diferente. Vocês estão começando agora, a gente começou há um pouquinho mais de tempo, mas eu acho que talvez esse contato e essa interação que a gente tem hoje propicia um engrandecimento e um crescimento da área de uma forma muito mais rápida, né? Porque hoje o acesso à informação é muito mais próximo da gente, né, André? Sem dúvida alguma. Eu acho que o que disse agora o Hélio é realmente essencial. E até é engraçado que ainda hoje eu estava a trabalhar na faculdade e pronto, e por causa da publicidade deste live, um colega meu me veio perguntar, mas realmente o que é tão diferente em medicina dentária desportiva? O que é que tu fazes de diferente? O que é isso? Isso é o quê? Faz sentido? O que é que faz diferente? A realidade é que, tal e qual disse o Hélio, os nossos colegas, ou alguns dos nossos colegas, não têm essa percepção e até ridicularizam, não sei, no Brasil, somos um bocadinho desvalorizados por acreditarmos que podemos fazer a diferença de performance do atleta. E eu, todos os dias, tenho essa noção no meu trabalho. Portanto, o que é que eu, um jovem, estou aqui com 32 anos, posso fazer para mudar na performance do atleta? Portanto, são coisas básicas que nós fazemos. O que é que eu posso fazer de diferente para isso? Ainda esta mentalidade em Portugal está muito longe. No Brasil já não tanto, mas certamente há uns anos atrás também não estava. Portanto, se calhar olho um bocadinho para mim, para este projeto, como uma ideia utópica, uma ideia longínqua, e que muitas vezes não acreditam realmente nisto. Eu acho que é com o tempo, e é com os dados, e é a trabalhar, que vamos conseguir apresentar no futuro realmente esta evidência e este resultado. Porque eu sinto que ajudo diariamente muitos atletas meus. Isto deixa-me contente e descansado, sabendo que falta muito, muito para atingir outro tipo de patamares. Mas pelo menos já está a ser falado, pelo menos já está a ser comentado, o que já é bom e mau, mas isso é bom sinal, é continuar a trabalhar, a evoluir, para que um dia percebam que isto realmente fará sentido. Ou então não, então estou enganado. Mas eu acho que não. Não, com certeza, André. Eu tenho certeza que você está no caminho certo e não estou te dando aqui uma opinião pessoal. Eu estou te falando em cima das evidências que a gente encontra hoje. Quando eu comecei a trabalhar dentro da área, a literatura científica mostrava um direcionamento muito grande para os artigos relacionados aos traumatismos dentários e orofaciais e o uso de protetores bucais. Então, realmente, existia uma deficiência científica para estar correlacionando a saúde bucal com processos inflamatórios, com a performance, tanto de uma forma direta quanto indireta. Hoje já tem alguns artigos e algumas pesquisas que realmente conseguem demonstrar essa relação, né? Tanto ali da parte periodontal que você comentou, da interferência dessas bactérias, né, que entram na nossa corrente circulatória e realmente podem se alojar em outras áreas e outros processos inflamatórios. E a gente sabe, quem trabalha com atletas sabe que
a atividade física nada mais é do que um processo inflamatório controlado. Quando você faz uma atividade física, você está rompendo a tua musculatura e está forçando o seu organismo a recompor aquela musculatura de alguma forma, ou através do aumento daquele volume, né, no caso das hipertrofias, ou na recomposição daquele sistema muscular. Então eu tenho certeza que o passo que você está dando aí em Portugal são os mesmos passos que a gente deu aqui no Brasil, mas com a vantagem de você ter uma quantidade maior de literatura para estar embasando o que você está falando, né? Que não é uma coisa que o André está falando, não é a opinião do Dr. André, e sim é uma opinião dentro de uma literatura que já apresenta um embasamento um pouco mais sólido, né? E aí eu vou colocar uma realidade que acontece aqui no Brasil. Hoje os atletas, dependendo da modalidade, não apresentam uma remuneração talvez condizente com o seu trabalho, né? Alguns ganham muito, mas muitos ganham pouco. Essa é a realidade aqui do nosso país, né? A gente está num país de terceiro mundo, não sei se Portugal é diferente, mas hoje a gente encontra aqui uma falta de informação muito grande entre essa população. E hoje o nosso trabalho é informar esses atletas do diferencial que a gente pode estar levando com a nossa profissão. E a gente encontra muito, assim, quando a gente fala de protetores bucais, atletas que utilizam muito protetores pré-fabricados. Não sei como é falado aí em Portugal, mas protetores que são comprados em loja de artigo esportivo. Qual que é a realidade dessa questão dos protetores em Portugal e dessa realidade com relação à parte de informação desses atletas aí que você tem esse contato ou acaba atendendo aí no seu dia a dia, André? Olha, Eli, tocou num ponto muito importante que eu também ia falar e também questionou a questão. Vou começar na parte da informação dos atletas, a forma como eles absorvem ou não informação e que tipo de informação é que eles têm antes da nossa consulta e depois da nossa consulta. Portanto, só pegamos na questão de Portugal, apesar de não ser um país de terceiro mundo, mas existe ainda muita discrepância e muitas dificuldades económicas no nosso país. E também em atletas, obviamente, quanto maior a liga profissional onde jogam em Portugal, essa parte económica vai sendo melhor, não é? Mas mesmo assim, falando mesmo assim da prática, da informação que eles obtêm antes de vir a muita consulta, muitos deles, e até posso falar aqui em alguns casos reais que observei, há atletas que jogam em campeonatos profissionais de futebol que nunca foram ao dentista, ok? Isto é uma realidade que acontece aqui. Nunca foram informados e muitas vezes jogam futebol, passando nos testes médicos que eles fazem, nos que são obrigados, mas que nunca lhes viram a boca. Isto para mim é preocupante. Portanto, nós estamos a nível desportivo, a nível de medicina desportiva e de dentária em Portugal, nesse ponto. Portanto, os atletas fazem as suas atividades desportivas sem um check-up normal no início das suas atividades, no início das suas épocas. E é isso que eu também gostava de mudar, esse paradigma nos atletas, esta informação. E muitas vezes o atleta tem muita informação, chega ao nosso consultório, eu digo essas coisas, e para o atleta isto faz sentido. Faz sentido que ele pelo menos seja vigiado 3 em 3 meses para ver se existe alguma inflamação maior, se há algum problema cariogénico, alguma questão, aquilo ao longo da época ele possa ter que parar, porque muitas vezes, e nós sabemos, a dor de dente acontece muitas vezes quando menos esperamos, não dá sinal, e quando dá, já está numa fase muito avançada. E um atleta de competição ter que parar 2, 3 dias, comer mal, alimentar-se mal, vai ser obviamente muito prejudicial para ele. Quando nós explicamos isto desta forma aos atletas, eles automaticamente percebem, afinal, isto faz sentido. Afinal, ter esta parte de medicina dentária na minha vida, na minha prática esportiva, faz todo sentido. Portanto, eu acho que é este parâmetro, quando eles chegam à nossa consulta, muitos deles vêm muito informados. Claro, alguns não sabem, perguntam muito ao Google como é que não é, já vêm com alguma informação adicional, algumas delas muito erradas, e uma delas, em Portugal, quando se fala de protetores bucais, é quase, quando falam de medicina dentária em Portugal, acha-se que é para fazer protetores, só. Portanto, a medicina dentária desportiva é protetor, não é mais nada. É só chegar, o atleta vem,
pomos uma proteção e siga. Isto é o telhado quando nós ainda não temos o chão, ok? E muitos atletas que acompanham também na área do jiu-jitsu, MMA e entre outras áreas, vêm muitos deles com os protetores pré-fabricados. Realmente é muito a questão a nível articular, a nível de estabilização, total, é um perigo, todos nós sabemos que aquilo não é personalizado, não é feito à medida do atleta. Portanto, muitas vezes até pode ser mais prejudicial do que colocar uma goteira realmente utilizada para cada atleta. Mas quando eu explico isto, realmente é que realmente o que nós estamos a explicar, eles gostam, percebem a ideia e entendem estas diferenças. Mas obviamente o atleta, quando chega, preocupa-se pouco, coloca uma goteira que custa 10 euros, não sei o que é o câmbio entre o real e o euro, mas 10 euros é muito pouco. Compra nas marcas esportivas, compra uma goteira feita e isso é para a prática. Ô André, o pessoal aí está comentando que o teu som está um pouquinho ruim, né? Não sei se é questão que é da internet. Se você tiver um foninho de ouvido aí, normalmente o som ele ajuda um pouco, tá? Mas eu tenho os meus fones, mas eu posso tentar ir procurar. Eu acho que não tenho aqui fones. Mas está melhor assim, não? Tá, agora eu estou conseguindo te ouvir bem, né? O pessoal estava reclamando um pouquinho, mas eu consegui entender o contexto, né? Teve um pouquinho de interferência, mas o que eu percebi que não é diferente do que acontece hoje aqui no Brasil, né? Os atletas necessitam de mais informação, então às vezes eles não procuram o trabalho odontológico, muitas vezes pelo desconhecimento. Isso aí faz parte da culpa do profissional da medicina dentária e da odontologia, no caso aqui do Brasil, que às vezes não sabe esses benefícios que a gente pode estar levando para o atleta. E eu tinha na minha cabeça que talvez essa questão do protetor bucal no seu país fosse um pouco diferente, mas pelo que eu percebi, não é tão diferente, né? Hoje eu trabalho, dou algumas palestras em academias de luta, jiu-jitsu, vale tudo, e percebo que 90% dos atletas acabam utilizando o protetor inadequado. E num primeiro momento, André, eu vou te dizer que eu acreditava que isso acontecia pela diferença de valores, né? Então talvez lá na loja de artigos esportivos ele pagaria um valor X e talvez para confeccionar esse protetor seria muito mais caro quando comparado àquele protetor pré-fabricado. E, na verdade, o que eu percebi dentro desse levantamento e desse contato que eu tive com as academias, que não é o valor, não é essa diferença de valor que faz com que ele use aquele protetor da loja, e sim a falta de informação. Porque a partir do momento que você mostra para aquele atleta que o teu protetor pode ser 10 vezes mais caro, mas ele vai proteger 10, 20 vezes mais, né? Ele vai diminuir as chances de ocasionar um problema articular, como você já comentou. Então ele acaba percebendo que aquele valor, aquela diferença não é tão grande, visto o benefício que o nosso trabalho pode estar trazendo nessa questão de proteção e as consequências, né, que estão relacionadas ao uso inadequado desse protetor. Então eu acredito que até em relação aos protetores, vocês também estão no mesmo caminho, né? Então a gente tem essa necessidade de estar informando aí os nossos atletas, de estar se aprofundando e mostrando essa diferença, né? Eu acho que isso vai fazer muita diferença. Mas em contrapartida também, a gente fala que aqui também no Brasil aconteceu isso. Todo mundo relacionava, você é dentista do esporte, então você é vendedor de protetor bucal, ou você confecciona protetor, né? Mas assim, no primeiro momento a gente ficava até um pouco com o pé atrás com relação a isso, mas hoje a gente aproveita dessa questão para trazer o nosso atleta para dentro do consultório. A grande maioria dos atletas que chegam no meu consultório é em busca de um protetor bucal, sim. E a partir do momento que ele senta na minha cadeira, eu consigo mostrar para ele que o protetor bucal, às vezes, é o menos importante. Às vezes o trabalho preventivo, a conduta, os protocolos de atendimento são mais importantes para a modalidade que ele pratica do que o uso do protetor bucal propriamente dito, né? Não minimizando essa proteção, mas mostrando que o trabalho odontológico dentro da medicina dentária desportiva é muito maior do que simplesmente os protetores bucais. Mas a gente agradece os protetores bucais, porque eles acabam mostrando, num primeiro momento, o nosso trabalho, né, André? Eu concordo plenamente e o Hélio disse uma coisa muito importante. Portanto,
eu acho que não é a parte económica que vai fazer ou não o atleta usar um melhor protetor bucal que outro. É mesmo a informação que nós conseguimos passar para o atleta e a importância e as diferenças de uma proteção feita, personalizada, completamente em oclusão, e uma goteira comprada, aquecida em água, mordida. Portanto, e acho que quando o atleta que necessita daquilo para a sua prática desportiva, eu acho que é muito melhor acompanhado e, portanto, ele consegue muito melhor perceber a importância disto e depois fica fidelizado connosco e começa a confiar realmente que a informação que nós lhe estamos a dar será uma informação muito útil para ele melhorar na sua prática desportiva. Portanto, é exatamente a mesma questão. E uma das minhas grandes motivações é, quando o atleta chega até pela questão da proteção, a primeira conversa que eu tenho é, primeiro, construímos o chão, para depois podermos construir as paredes e o telhado. Porque, tal e qual como o Eli disse, muitas vezes a proteção é o menos importante no que o atleta realmente necessita, porque muitos deles vêm com problemas periodontais, com outras questões, e só estão preocupados em colocar a proteção, independentemente do valor. Eu costumo dizer, eu não vou colocar uma proteção quando temos tudo errado, não é? Ou quando temos muita coisa mal, antes da proteção. Portanto, e quando eu explico isso, eles automaticamente digam, ok, eu quero tratar e quero ficar em... Portanto, é mesmo a forma como nós informamos, a forma o que nós dizemos, para eles depois perceberem a importância dessas coisas. Portanto, estamos exatamente na mesma lógica e na mesma filosofia de trabalho. Muito legal, André. Até queria mandar um abraço aí para o Dr. Robson. Ele é especialista em odontologia do esporte, foi reconhecido aqui no Brasil e ele está em Portugal. Inclusive, troquei uma ideia ontem com ele, né? Ele trabalha já há bastante tempo com atletas de alto rendimento. Eu atendo alguns atletas aqui do MMA e já fiquei sabendo, por intermédio deles, que o Vale Tudo também é uma área que vem crescendo bastante em Portugal. Então, assim, a gente começa a perceber que também as pessoas hoje buscam uma melhor qualidade de vida e a consequência dessa busca acaba se referindo muito à procura de atividades físicas, né? E aí eu tenho uma história bem interessante para estar contando aí, André, que na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, Curitiba, que é a nossa cidade aqui, foi uma das sedes, né, da Copa do Mundo, e a seleção da Espanha, se não me engano, jogou aqui em Curitiba e teve um atleta da seleção espanhola que foi procurar um pronto atendimento odontológico aqui no Brasil porque sentia muitas dores numa região ali dos terceiros molares, do dente do siso. E coincidentemente, quem acabou atendendo esse atleta foi um atleta de ponta, né, seleção espanhola, jogador do Barcelona. Não vou contar o nome do atleta para estar preservando aqui a identidade dele, mas ele estava com um problema de pericoronarite, estava sentindo muita dor. E aí, a gente, dentro da nossa conduta, o que a gente consegue estar atribuindo ali para esse atleta para que ele possa retornar à sua atividade? Às vezes, muita pouca coisa. Né? Por isso que o nosso trabalho tem que ser mais próximo. Né? No caso dele, foi ali a remoção do capuchão pericoronário, da parte da mucosa ali, para estar liberando e melhorando a parte da higienização e um analgésico. Mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado com os analgésicos e com os medicamentos para que não leve ao doping, né, positivo nesses atletas. Mas perceba que um atleta de seleção, né, que já foi campeão do mundo, chegou aqui talvez na maior competição que ele poderia imaginar e participar, com um problema odontológico que poderia estar retirando ele de uma partida. Por isso que quando a gente fala da importância de você estar colocando dentro dessa equipe interdisciplinar o dentista, o médico dentista, é por causa exatamente que os protocolos e as condutas devem ser direcionadas de acordo com o dia a dia e de acordo com o calendário esportivo desses atletas de alto rendimento, né, André? Eu acho que isso é muito interessante, por aqui várias ideias. Eu acho que, do que eu tenho percebido nesta questão, o timing de atuar, o tempo que nós temos para atuar nos atletas, tanto em fase competitiva, pré-competitiva, é muito importante. Porque tal e qual como o Eli disse, nós estamos num campeonato do mundo ou numa competição muito importante. E quando já existe dor, o que nós podemos fazer a nível de urgência num atleta é muito pouco. Eu não posso realmente executar uma cirurgia de um siso quando ele tem jogo amanhã. Isso é impossível de acontecer. Ou se acontecer, é um risco que nós estamos a tomar, até pela queda de rendimento. Quando estamos a administrar
quando estamos a administrar algum analgésico ou algum fármaco, não é? Podemos estar a criar outro tipo de problemas no atleta. Portanto, o que nós podemos fazer em urgência de medicina dentária, em medicina dentária desportiva, é muito pouco para atuar e ajudar o atleta. Portanto, esta prevenção e este acompanhamento que nós temos que fazer, na minha opinião, de forma muito sistemática e claro, idealmente estar em equipas destacadas, seja futebol, basquete, qualquer tipo de desporto, para que não aconteça esta questão, porque o dente, ou pericornarite, não apareceu hoje quando ele tem dor. Já lá estava há muito tempo. Portanto, um dentista atento ou qualquer médico dentista que possa olhar para esta questão, teria, obviamente, atempadamente, isto não era um problema, só foi um problema porque não foi tratado e diagnosticado atempadamente. É só esta questão. Obviamente, pode acontecer traumatismos, obviamente, no jogo, isso acontece, é óbvio. Mas isso é outra questão. A questão é que, durante este processo, seja em competição, seja em treinos, o atleta tem que estar o máximo possível livre disto acontecer, que é para não acontecer o que aconteceu a esse atleta, seja do Barcelona, de Espanha, de qualquer questão, que depois visitou o cuidado e se calhar nem pôde jogar nesse jogo por essa questão. Portanto, isso aí é o máximo do que nós podemos tentar que não aconteça. Isso a nossa atuação é muito importante na prevenção, mesmo por isso. Com certeza. E aí a gente pode até observar a evolução do esporte de alto rendimento, né? E aí eu vou citar um exemplo aí da seleção de Portugal, por pessoal aí do seu país, que é talvez o maior jogador do mundo, né? Junto com o Messi, que é o Cristiano Ronaldo. Então você percebe a evolução física, inclusive, desse atleta, dos tempos de categoria de base, quando ele começou, até os dias, até a sua atualidade. E a gente vê essa evolução não só na questão fisiológica, ou física, ou muscular, mas a gente vê uma evolução do Cristiano Ronaldo, inclusive, da diferença da sua arcada dentária, da sua oclusão, dos seus dentes, de quando ele começou da sua prática do que ele apresenta hoje. Né? Lógico que hoje, né, ele está com os dentes mais alinhados, apresenta uma oclusão, mas você percebe que esse atleta, ele é hoje talvez o maior jogador do mundo e ele teve essa preocupação em estar cuidando ali de todo o seu corpo de uma forma geral. Ele não esqueceu, não tirou os dentes, né, e fez o trabalho só dentro de toda a sua outra musculatura, mas sim, ele teve essa preocupação como um todo, né, André? Isso realmente essa é a base. Eu acho que um atleta tem que ser visto como um todo e realmente o Cristiano Ronaldo, obviamente Neymar, Messi, tudo o topo do mundo do futebol, obviamente não é só ter as pernas, o físico bem, portanto, é realmente a preocupação, e todos nós, acho que não há dúvida nenhuma, o Cristiano Ronaldo é um atleta que trabalha de uma forma brutal, é um trabalhador inacreditável do corpo. Ele aos 35 anos, fisicamente, acho que bate muitos atletas de 21, 22 anos, portanto, está impecável e sempre teve essa preocupação. Ele ter realmente um fanático pela sua composição física e tudo nele, todo o pormenor, para ele é importantíssimo, seja os dentes, seja a sua postura, seja a sua a nível de estabilidade, tudo, ele deve preparar tudo ao milímetro e deve ser acompanhado, e muito bem. É por isso que o sucesso dele também depende disso, tal e qual como o Messi, tal e qual como certamente o Neymar, que apesar de serem excelentes e têm um dom, também têm que cuidar, porque o dom não é tudo, e a gente sabe que o dom numa altura vai acabar, o físico vai a nível da idade, vai acontecer não conseguir corresponder tanto, mas se tiver sempre bem equilibrado, a durabilidade de um atleta deste, o Cristiano Ronaldo acho que é o exemplo máximo disto, pode ser, portanto, o seu rendimento esportivo aos 35 é se calhar melhor do que quando tinha 27, portanto, isto é muito importante estudar e até se nota toda a arcada dele, aliás, a fisionomia, e olhando a nível da postura da face do Cristiano Ronaldo, nota só um aumento até muscular a nível da mandíbula e dos masseteres, tal e qual como ele treinou o pescoço, tudo, nota-se realmente que houve ali um treino completamente equilibrado para conseguir chegar aos patamares que há hoje, porque é o que eu costumo dizer, no futebol não é o melhor exemplo, mas às vezes os atletas de atletismo procuram aquele 0,01% mais que lhe possa dar uma medalha. O atleta olímpico procura isso, procura o pormenor para conseguir, hoje saltei 10.2 metros, mas se eu saltar 10.4, posso ganhar uma medalha. E esse 10.4 podemos ser nós a dar-lhe. Portanto, este 0,02 podemos ser nós
em alguma alteração a dar, seja por postura, seja por isso. Eu acho que isso é muito importante e às vezes gosto de explicar isto, dizer, todo o pormenor e aquele 0,01 que nós procuramos pode nos fazer ganhar uma medalha. Isso é muito importante. Nós conseguimos passar essa informação ao atleta. Eu acho que é fundamental. Eu acho que a diferença, né, do nosso trabalho é que a gente trabalha com o nosso conhecimento e o atleta, o instrumento de trabalho do atleta é o seu próprio corpo. Então, qualquer desequilíbrio que venha a acontecer, independente da região, né, tanto da parte bucal quanto da parte muscular, e isso pode comprometer o seu resultado. E como você comentou, né, existem essas diferenças entre você estar trabalhando com um atleta de um esporte coletivo, onde o jogo, por mais que o Cristiano Ronaldo ele seja o astro da seleção, o jogador mais importante, ele não consegue jogar sozinho. Ele precisa dos seus colegas para estar compondo aquele esporte coletivo. Agora, como você comentou, em esportes individuais, é ele contra ele mesmo. E tem atletas, né? Futebol a gente tem jogo aí toda semana, mas dependendo da modalidade que o atleta escolhe estar praticando, ele às vezes treina durante 4 anos para estar participando de uma única prova olímpica. Né? Então você imagina ele chegar numa Olimpíada, como a gente comentou lá do atleta aqui da seleção da Espanha, com um problema de pericoronarite. E como você falou, essa pericoronarite não aconteceu ali durante a Olimpíada ou durante a competição. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Né? Então a gente pode estar prevenindo esse tipo de quadro exatamente para a gente preservar esse atleta, fazer com que ele participe das competições e que o problema odontológico não seja o contraponto da sua participação, né? Então, acho que a integração interdisciplinar é o mais importante, né, André? A gente fazer parte dessas equipes, a gente conversar com o médico, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, para entrar no consenso de trabalho em conjunto, para estar priorizando o resultado e a performance desse atleta, né? Eu acho que a palavra que o Hélio utilizou e que eu costumo utilizar e é real, a medicina dentária desportiva deve ser multidisciplinar. Portanto, eu quero dizer com isto, tem que ter várias áreas em coordenação connosco. E quando falamos de atletas, nós há áreas que não podemos não falar. E falo da nutrição, falo da psicologia, que é fundamental, falo da fisiologia, falo da fisioterapia. Portanto, há quem da medicina dentária, obviamente. Portanto, e não só englobar isto dentro dos clubes. Portanto, alguns, quando acompanho, portanto, nós acompanhamos uma equipa de futebol a 100%, não fazendo parte dessa equipa, da equipa médica, mas estou em íntimo contacto com o fisioterapeuta. E muitas vezes o que nós comentamos é, olha, tenho aqui um atleta que estou com dificuldade de ele recuperar muscularmente, será algum problema que possa ter a ver com a boca? E então nós, muitas vezes isso acontece, portanto, até foi interessante, obviamente não vou nomear nomes, mas nós fizemos o ano passado algumas avaliações de atletas e nós conseguimos prever, obviamente, previsão não foi, mas este atleta tem uma probabilidade maior de se lesionar que o outro. E, infelizmente, isso aconteceu. Portanto, nós avisámos o que ia acontecer, poderia ser por aquilo, e realmente aconteceu. E só quando aconteceu é que eles nos deram razão. Portanto, este ano já correu tudo muito melhor, porque nós avisámos que o atleta tinha esta questão, era novamente um siso, havia uma pericornarite, o siso tinha que ser extraído, a fase competitiva em que estava o atleta era propícia a que ele fosse realmente retirado, não quiseram, não aconteceu, acharam que era uma loucura, e então aconteceu. Pronto, infelizmente, obviamente. Portanto, eu acho que é muito importante esta comunicação entre nós, a equipa técnica e médica das equipas, nomeadamente, e eu tenho um grande contacto, com os fisioterapeutas das equipas, porque são eles que estão diretamente em contacto, que tocam no atleta todos os dias, veem que o atleta, se calhar a nível postural, hoje está com uma dor diferente, está com um movimento diferente na corrida, na passada, portanto, e eles percebem isso diariamente. Então, às vezes, essa comunicação, essa interligação entre medicina dentária, fisioterapia, a nutrição, pode ser uma ajuda para perceber onde é que o atleta está mal e onde é que nós podemos atuar, porque até pode nem ser nada da nossa área. O atleta pode estar bem, nós dizemos, olha, a nível oral não tem nada, é outra coisa. E o fisioterapeuta, se calhar, vai ver onde é que passa. Será muscular? Será articular? O que é? Não é dos dentes, é do quê? Portanto, eu acho que isto é importante também nós começarmos aos poucos, começar a integrar e a falar com estas equipas, porque
quem ganha é sempre o atleta. E quem ganha é a equipa, é o clube, é a federação. Portanto, isto é muito importante, este contacto, que nós possamos ter esta informação e partilha de dados clínicos para dar ao atleta e às equipas médicas. Isto é muito importante para a evolução do atleta e para a sua progressão desportiva. Com certeza. Ô André, quando a conversa é boa, quando o assunto nos interessa, o tempo passa muito rápido. Então aqui praticamente a gente já está acabando a nossa live, então quero aproveitar esse minutinho simplesmente para te agradecer, né, você ter aceito esse convite, para você contar um pouquinho para a gente qual que é a realidade da medicina dentária desportiva no seu país, né, e eu quero te dar os parabéns pela sua iniciativa, pela sua universidade, pelo seu curso, sabendo que vocês estão trabalhando em cima do que é mais importante para o crescimento de uma especialidade que é tão nova para vocês, que é o embasamento científico, que são as literaturas, que são os trabalhos. Então, fico muito feliz em saber que vocês estão começando, sim, uma nova especialidade e já estão começando com o pé direito. Eu acho que isso é muito importante. Eu não sei se tem isso aí em Portugal, né? Quando a gente fala que começa com o pé direito e que está começando com o lado certo, tá? É igual. Então tá bom. Quero aproveitar também. Tá, então eu te agradeço, cara. Eu estou me despedindo aqui. As pessoas que te acompanham, se quiser conhecer o meu trabalho, que sigam lá também. Até vou estar comentando que eu vou estar fazendo uma masterclass aí em Portugal, online, tá? No dia 8 de outubro. Quem quiser ali, entra em contato, a gente passa o link aí na descrição. Então, muito obrigado. Se quem quiser conhecer um pouquinho mais da medicina dentária desportiva, com a nossa expertise que a gente tem aqui do nosso país. Muito obrigado, André. Então, agora eu abro esse espaço para você se despedir aí também do pessoal, para você dar o seu recado. Obrigado. Eli, agradeço imenso. Em primeiro lugar, temos vindo a falar há algum tempo e a quarentena, nesse aspecto, foi muito boa para mim nesse aspecto. Conheci o Eli e foi para mim também uma aprendizagem, continuo a aprender. Aliás, estou a fazer o curso do Eli de imersão desportiva e tem sido para mim realmente uma base muito importante. Espero ter novidades em breve em Portugal e contar também com o apoio do Eli, também é outra questão que iremos falar em breve. E está a ser feita, portanto leva muito tempo, mas irá acontecer e toda a ajuda é bem-vinda. Agradecer realmente esta aprendizagem, porque como eu costumo dizer, estamos a dar pequenos passos e obviamente toda a informação e a boa informação, porque eu também preciso de muito tempo e a primeira vez que eu vi realmente o meu conceito de medicina dentária desportiva na evidência que eu venho tendo com os meus atletas, foi a primeira vez foi com o Dr. Eli, que eu agradeço desde já este convite para este live, e obviamente continuar a evoluir, continuar a partilhar os nossos conhecimentos, que eu acho que esta nossa parceria é muito, muito importante e muito boa, para que no futuro tenhamos grandes trabalhos e muito, muito bom sucesso. Portanto, em Portugal, a medicina dentária desportiva está em fase inicial, não é ainda uma especialidade, mas eu acredito que em pouco tempo possamos trabalhar em conjunto para que a medicina dentária desportiva em Portugal seja reconhecida e seja realmente uma ótima motivação para muitos colegas nossos começarem a olhar para o atleta não como paciente, mas como um todo. Isso é muito importante. E acho que estamos no caminho certo e agradeço muito tudo o que tenho aprendido com o Dr. Eli. Tem sido para mim muito motivante e realmente uma força grande para continuar e não achar que estou a navegar sozinho. Portanto, é ótimo e isto é muito bom, esta partilha, e acho que este conhecimento é importante e o que acredito que iremos criar será muito benéfico para os nossos atletas no Portugal, Brasil, onde for, estaremos lá para isso. E agradeço muito, Eli, obrigado mesmo por tudo e vamos estando em comunicação. Obrigado a toda a gente. Com certeza. Obrigado. Então, André, vou estar desconectando aqui até para não cair sozinho aqui a live. Quem não assistiu, a gente vai deixar ela gravada aí no nosso perfil, né? Vai estar lá no IGTV, tem a oportunidade de assistir ela inteira aí depois. Obrigado, André. A gente vai conversando, um grande abraço. Pode contar aí com a gente, sim. Eu falo para todo mundo que essa integração, quem ganha sempre é o atleta, sempre é a odontologia, sempre é a medicina dentária como um todo. Eu acho que isso é o importante aí da nossa área. Grande abraço a todo mundo. Obrigado. Qualquer dúvida, obrigado a você, a gente está à disposição aí. Obrigado. Um abraço, até mais. Obrigado.